Estou cantando o que eu sinto agora. Eu sei que Deus está aqui nesta hora. Eu precisava alegar meu Senhor. Tenho sede de te falar tudo que está escrito. Você precisa ouvir o meu grito. Tu estás aqui porque Deus lhe chamou. Não sai daqui. Nesse altar Deus está nesta hora. São tantas bênçãos, são tantas vitórias. O nosso Deus, Ele é paz e amor. É daqui. Nesse altar Deus está nesta hora. São tantas bênçãos, são tantas vitórias. O nosso Deus, Ele é paz e amor. Ai, meu Pai do céu, gostoso é ouvir a palavra de Deus e ouvir as músicas escritas por Reverendo José. Tá no nosso DVD aí na internet aí, né? Meus amados irmãos, querido povo de Deus. E aí? Estamos juntos mais uma vez? Estamos. Vai lá, taca o dedo. Bora fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E o tema de hoje é um tema muito importante que você precisa saber. Jesus teria que casar ou não? Por que foi que Jesus morreu solteiro? Jesus morreu solteiro porque os judeus e os sacerdotes mataram ele. Mas Jesus veio para casar, sim. A missão de Jesus era casar para tirar o pecado do mundo. Que para tirar o pecado do mundo, Jesus tinha que casar. Por isso que Deus, quando fez lá no Jardim do Éden, com as suas próprias mãos, o Adão e a Eva, ali era por dois se casar. Ali iam gerar filhos sem pecado. Mas como os dois caíram, Deus já, quando eles caíram, Deus já preparou Jesus para vir à terra, para tirar o pecado de Adão e Eva. Mas para ele tirar o pecado de Adão e Eva, ele tinha que casar. Por que isso? Porque a união de Jesus Cristo com uma mulher escolhida por Deus, os dois gerariam filhos sem o pecado de Adão e Eva. Mas para isso acontecer, ele dependia do homem. Sabia disso? Ele dependia do homem. Porque o maligno tinha se apossado, se apossou até hoje da criação de Deus. E no que ele se apossou da criação de Deus, aí Deus tinha que restaurar o homem para poder Jesus nascer dentro do próprio homem. Deus não podia fazer Jesus Cristo e fazer. Ele tinha que restaurar o homem. Presta atenção. Ele tinha que restaurar o homem, que era para o próprio homem gerar Jesus. Porque se Deus fizesse Jesus como está na Bíblia, os romanos colocaram isso aqui, que Jesus Cristo foi gerado espiritualmente. Não é isso? Não é isso que está aqui na Bíblia aqui? Se Deus tivesse feito isso, ele tinha ido de contra seu próprio princípio. Ele tinha que restaurar o homem, e esse homem, tanto que ele fez isso com dois irmãos, filho de Caim e Abel, Abel e o Caim, filho de Adão e Eva, mas não deu certo. Tentou fazer com Noé, mas também não deu certo.
Mas só veio conseguir quando ele chamou Abraão. E quase não dava certo. Se não fosse o filho do Abraão ter subido com ele no Monte Morial para fazer a oferta para Deus, isso não teria acontecido. E aí, dali para frente, quando Jesus nasceu, aquele povo ali todo não tinha pecado. Aquele povo não tinha pecado. Maria não tinha pecado, a irmã da Maria não tinha pecado, o pai de Maria não tinha pecado, nem a irmã de Maria não tinha pecado, a mãe também não tinha. O pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva. José não tinha pecado, os filhos de José não tinham pecado, o pai de José também não tinha pecado, que era o outro, esqueci o nome dele, depois eu me lembro. Então, aquele povo não tinha pecado. Então, Jesus Cristo, quando ele nasceu sem o pecado de Adão e Eva, e ele tinha que casar. Para poder tirar o pecado do mundo, ele tinha que casar com uma. Então, ele veio para casar. Então, olha o que está escrito aqui. Houve uma festa lá em Canaã, e ele foi convidado. Jesus Cristo foi convidado, mas a sua mãe. Nessa época, Jesus Cristo só tinha 6 discípulos só. Não estava completo a formação de todos os seus discípulos. Ele só tinha 6 discípulos. Aí ele levou os 6 discípulos e foi, mas a mãe convidada para o casamento, que era provavelmente se fosse parente de Jesus, né? E naquela época, o casamento de judeus, ele demorava 7 dias. Era 7 dias o casamento. E os 7 dias, quando estava rolando o casamento, aí faltou vinho. E aí faltava vinho numa festa para os judeus ali, na festa de casamento, cada ali era uma tragédia. Aí foi o que ele fez. Aí foi que a Maria fez. Eu vou ler aqui para você ver que está escrito aqui na Bíblia. Aqui está em João 2, versículo número 1. Diz aqui. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, que era um casamento. E faltou o vinho. E a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Aí disse Jesus, olha aqui o que Jesus falou. Jesus falou assim: disse Jesus, mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. E Jesus falava ali que não era chegada a hora do casamento dele. O casamento era dos outros, não era dele. E ainda não é chegado a minha hora. Mas e o que era a hora ali? Será que é a hora do casamento dele? Ou se era a hora dele fazer o milagre? Como estava na frente o casamento dele, era o casamento e não o milagre. Que o milagre só ficaria para depois que João fosse preso, fosse morto. Era que ele fez aqueles 35 milagres. E aquele ali, que ele só fez porque o João tinha morrido, né? Tinha sido assassinado pelo Herodes. E aí, nesse momento aqui, que disse assim: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. Entendeu aí? Então, a hora do casamento de Jesus. Então, Jesus tinha que casar realmente. Ele tinha que casar. Para tirar o pecado do mundo. Ali, aí você diz assim, mas naquela época,
em hebraico era uma maneira de tratar as mulheres bem. Mulher. O Jesus ali não foi áspero. Ele foi áspero com a mãe dele, chamou ele de mulher. Mas em hebraico, ele tratou Maria bem. Mas aqui, porque o pessoal que passaram para cá, para português, eles erraram um bocado de coisa aqui. Depois eu vou mostrar para vocês os erros que tem aqui. Eles erraram. Algumas coisas não souberam fazer direito. E tem muita coisa aqui que deixa... Aqui ou nas tais aqui. Eu deixo uma margem aqui para que outras pessoas, outros pregadores, dissessem mas aqui não é chegada a minha hora, a hora do fazer o milagre. Porque ele fez o primeiro milagre dele. Como ele diz aqui, ó. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metros cúbicos, né, de vinho. E disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, e disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram a água para o mestre-sala. Quando chegou lá, provou vinho, ó. Vinho do melhor que tinha. E aí? Ali estava feito o primeiro milagre de Jesus. Mas a palavra que ele chegou dizendo aqui: mulher, o que eu tenho a ver contigo? Né? O que eu tenho a ver, cara? Porque a minha hora ainda não é chegada. O casamento dele seria mais na frente. E não era o casamento dele ali. Vocês entenderam aí? Ele tinha que casar. Aí vem aqui algumas indagações, né? O Senhor o Jesus Cristo, ele veio ao mundo para se casar. E veja aqui, onde está na Bíblia aqui, em 1 Pedro. O Jesus Cristo ele foi enviado para a terra com 2 escrituras. Uma era para ser o Senhor da Glória. Essa Senhor da Glória seria ele se casar, ter filho e tirar o pecado do mundo. Se casar, ter filho e tirar o pecado do mundo. Aí seria a glória. Aí a outra seria o Senhor do sofrimento. Ele passar pela cruz. E aí o que aconteceu? Qualquer uma dessas opções que estava no mundo celestial e não na Bíblia, ele tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir. E aí seria, ó, o Senhor da glória seria tirar o pecado do mundo, casando com a mulher. O Senhor do sofrimento era passar pela cruz, como passou. E Jesus Cristo, ele não queria passar pela cruz. Porque aqui está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Em Lucas 22, versículo 40 a 42, diz aqui, ó. E quando chegou aquele lugar, disse: orai para que não encontrei em a tentação. E apartou-se dos seus discípulos a cerca de mais ou menos uns 3 metros. Aqui está escrito a palavra aqui, vocês não vão entender. Então tem aqui de uma pedra, 3 pedras, né? E pôs de joelho, orava, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, Jesus Cristo, ele queria
que Deus passasse dele aquele cálice. Mas ele não podia, porque ali estava, ele tinha que cumprir, porque tinha caído da mão dele. Infelizmente, na mão dele, aquele obstáculo que ele tinha que cumprir. Veja aqui como está escrito em 1 Pedro, presta atenção. 1 Pedro, e o capítulo número 1, e o versículo número 10 diz assim: de qual salvação, presta atenção, de qual salvação entraram indiligentemente os profetas que profetizaram da graça que vós graça que nós foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito que de Cristo que estava nele indicava anteriormente testificado os sofrimentos que a Cristo haveria de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Você viu aqui? Dá para ver aqui nitidamente que Jesus Cristo veio com duas escrituras. Um era para ser o Senhor da glória, que era casar, como eu falei para vocês, e outro o sofrimento que foi isso que caiu na mão de Jesus. Mas caiu na mão de Jesus por quê? Por causa do homem. O homem era que foi falho, né? O próprio profeta de Jesus na terra, de Deus na terra, que era o João Batista, caiu. Não ajudou Jesus. E ficou a má impressão para os judeus que João Batista não era profeta de Jesus. Aí o que aconteceu? Eles não tinham, o João Batista não passou credibilidade para aquele povo, para os judeus, e os judeus tinham ele como fosse uma pessoa comum. E Jesus também seria uma pessoa comum. E aí eles não ligaram. O sacerdote se juntou e juntamente com os judeus mataram Jesus. E Jesus não pôde gerar filhos sem pecado, porque ele não tinha um pecado. E a mulher que Deus ia escolher para ele também não tinha pecado. O pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva. Não é outro pecado qualquer. São 4 pecados existem no mundo. 4. Né? O pecado de Adão e Eva, o hereditário, o pecado coletivo e o pecado individual. Entendeu? Então esse pecado ele não pôde tirar. Olha aqui que diz aqui em João 3, aí diz aqui, ó, Deus tinha esse projeto na mão de Jesus, né? Projeto na mão de Jesus, e esse projeto teria que ser, aqui diz aqui, ó, João 3, versículo de número 7. Filhinhos, ninguém vos engane, que pratica a justiça é o justo, assim como ele, Deus, é justo, Jesus. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o início, do princípio. Para isto, o Filho de Deus nasceu de uma mulher para desfazer as obras do maligno. Então, Jesus Cristo, ele nasceu para desfazer as obras do maligno. Eu pergunto a vocês, e as obras do maligno foram desfeitas? Hein? O pecado ainda está na terra? É claro que está, meu amado irmão. Vocês todo dia geram um filho, uma filha com pecado de Adão e Eva. E esse pecado
só vai ser extinto quando Jesus voltar novamente. Porque aí Deus vai escolher Jesus dentro do povo que ele deixou, que está por aí no mundo afora, como vocês viram nos meus vídeos que eu falo sempre. E é esse povo de Deus que me procurou para me pregar essa boa nova para vocês. Ele vai ser escolhido, uma mulher e um homem que não tem o pecado de Adão e Eva, que estão por aí no mundo inteiro. E aí, depois de escolhida essa pessoa, os dois já são condições de ser escolhidos adultos para poder o Satanás, para poder atrapalhar o Satanás. Aí depois de escolhido, Deus prende o Satanás, como está escrito na Bíblia, Apocalipse 20, versículo número 1. É escrito que Deus vai prender o Satanás. Ele vai ser preso por 1000 anos, e nesse 1000 anos Jesus Cristo vai preparar o povo, filho dele, biologicamente, sem o pecado de Adão e Eva, e quando ele for solto, ele não tem mais a quem ele não tem mais a quem ele atentar. Por quê? Porque ele não tem que atentar. Porque o povo de Deus que estão ali não tem pecado mais. Como está aqui em Apocalipse, ó, presta atenção aqui, ó. Apocalipse 21. E vi uma nuvem do céu, nova terra, porque já a primeira terra passaram. E morar já, e o amor não já existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçado com uma esposa, com uma esposa ativada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pelo qual eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte nem pranto, que a morte, não haverá mais morte espiritual. A morte física continua, não haverá mais morte espiritual, porque aquele povo é o povo de Jesus na segunda vinda, não tem pecado. E que estava sentado sobre dizeis que faço nova todas as coisas, e disse: me escreva, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E aí? O que foi que vocês acharam da minha pregação? Alguns de vocês não vão entender. Alguns de vocês vão me contestar aí no mundo inteiro. Mas, infelizmente, era isso que ia acontecer. Ao Adão e Eva cair, Deus mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo tinha que casar como Adão e Eva tinham que casar lá quando eles crescessem. Disse: olha, vocês não podem fazer sexo. Vão ficar aqui até os 21 anos. Depois aí nós vamos casar, eu vou casar vocês. E vocês vão gerar filhos sem pecado. Mas ela deu ouvido a Satanás, né? Satanás fez com que ela caísse, o Adão caiu também, e o pecado ficou na terra, e Jesus veio para tirar o pecado e não tirou o pecado. Porque João Batista e os sacerdotes e os judeus não deixaram. E aí? Quando é que esse pecado vai sair da terra? Só quando Jesus Cristo voltar. Amém? Você vai esperar que Jesus volte? Você pode não alcançar, mas os seus tataranetos vai alcançar a volta de Jesus com glória. Amém? Deus abençoe, povo de Deus. Até o próximo vídeo, hein? Me ajuda, dá um likezinho, tá?